Às vezes a gente vê poucas pessoas, eu sei que algumas pessoas avisaram que não poderia estar hoje, mas é bom esses dias que nós estamos aqui, num ambiente só nosso, e eu creio que a gente precisa muito entender o nosso papel, o que Deus nos chamou para fazer. E como o pastor Douglas falou aqui no primeiro dia, é um tema tão vasto, tão amplo, que a gente precisaria talvez de meses só ministrando sobre as consequências da omissão. Nós somos frutos, em vários aspectos, da omissão. Nós somos frutos, em alguns aspectos, daquilo que a geração posterior falhou, daquilo que muitas vezes os nossos pais falharam. Então é um assunto muito amplo. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Na verdade, eu tenho um esboço aqui pronto, mas eu sinto que meu coração está pendendo para outra coisa. Abra a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2. Quando canto essa canção, eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Às vezes você não entende o que você está cantando, às vezes você não sabe. Eu entendo que quando diz, eu tenho fogo cerrado em meu peito, eu tenho uma paixão queimando dentro de mim, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. É importante entendermos nesse aspecto, e é exatamente isso que eu, de alguma forma, eu tenho vivido. Eu tenho algo uma paixão que não me dá descanso. Não é o descanso que você fala que a gente precisa ter, mas essa paixão que queima dentro do nosso coração. Eu não sei quanto sabe de fato isso, o que isso significa, mas existe um lugar em Deus, existe uma dimensão em Deus que você sempre quer mais. Você sempre deseja mais. E eu tenho entendido nos últimos tempos que existe, eu vou usar a palavra algo, tá? Mas no final você vai entender. Eu tenho entendido que existe algo muito melhor do que ministério. Eu tenho entendido que existe algo muito melhor do que pregar, do que ser conhecido. Existe algo muito melhor do que riquezas, do que bens materiais, não que eu a tenha. Quando você tem um encontro real com Jesus, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Isso não tem a ver com uma religião. Muitas pessoas saíram do mundo e entraram numa religião. E elas melhoraram um pouco, mas elas não mudaram de vida. E eu não estou aqui dizendo para você que você precisa mudar de vida. Não. Nós precisamos encontrar-se com aquele que muda a nossa vida. Então, às vezes nós saímos do mundo, de uma vida pecaminosa, mas ainda nós não encontramos aquilo que faz o nosso coração queimar. E a gente define uma vida cristã como entrar num culto. Não, não é isso. Isso tem a ver com algo a mais. Isso tem a ver com um coração que é arrebatado. Um amor, o qual a palavra nos diz, se eu não me engano, que é mais forte que a morte. Uma dimensão que nós não conseguimos explicar. Isso não tem a ver com uma religião. Isso tem a ver com um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Isso tem a ver com algo arrebatador, com algo inexplicável, imensurável, que é a presença do Senhor, que é um relacionamento que precisa ser alimentado, regado a cada dia. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, por exemplo, 150 anos, se eu não me engano, 200 anos depois da morte de Jesus Cristo, a igreja primitiva fez muito mais do que a gente já fez até hoje. Eles tiveram um avanço tão grande. Quando uma geração, ela falha, ela se tornou omissa ao propósito dela. Porque a
ignorância nos impede de viver o propósito, mas ela não anula o propósito. O fato de eu não saber o propósito me impede de viver, mas não anula o propósito que Deus tem na minha vida. O que é propósito? A razão, o motivo pelo qual eu nasci, o motivo pelo qual eu estou aqui. Quando eu falo aqui, não nesse lugar exatamente, mas na terra, no Brasil, no planeta. Por que que eu estou aqui? Será que nós entendemos o que de fato significa isso? A luta do ser humano hoje é uma luta pela sobrevivência. A luta dos pais hoje é colocar comida na mesa para os seus filhos. É ver os seus filhos estudando. Aqueles pais que são um pouquinho melhor, acima da média, eles querem ver os seus filhos estudando. Eles querem ver os seus filhos, como dizem, bem encaminhados, pensando no futuro, de estabilidade, onde ele possa ser bem sucedido, não passar dificuldades. Não, isso até tem o seu lugar, mas isso não é o teu propósito essencial. Essa não é a essência de um pai. Por quê? Porque Jesus falou que o pai cuida dos passarinhos e eles não fazem faculdade. A ideia de um pai não é simplesmente porque o que aparenta é que às vezes nós preferimos um filho bem encaminhado a nível de formação do que um filho cristão apaixonado por Jesus. Vocês não me levem a mal, mas muitas vezes nós estamos muito mais satisfeitos com isso. De filhos, o meu filho está bem encaminhado. Por exemplo, qual é um filho que estaria bem encaminhado hoje, humanamente falando? Um filho que está na medicina. É ou não é? Meu filho está no 3º ano de medicina. Esse menino vai ganhar dinheiro, é óbvio. Medicina, uau, primeiro ele já é fera para ter conseguido uma bolsa se o pai não consegue pagar um curso de medicina. O problema é que nós perdemos a visão, a visão essencial, a visão primária, a visão de fato daquilo que é concreto, porque o que é concreto são coisas espirituais. A Bíblia diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e todas essas coisas serão acrescentadas. O senhor é contra, pastor? Não, irmãos. Propósito não é viver dentro da igreja sem ter estudado. Propósito é estar dentro do chamado que Deus tem. E eu creio que Deus tem chamado homens, jovens, mulheres, para ser médico, mas manifestar o reino de Deus. Quando a gente fala isso, parece que a gente não quer que as pessoas... Não, é que mais importante do que isso, é quando os nossos filhos, é quando a nossa família encontrou a pérola de maior valor. Onde eles entendam que mais importante do que o curso de medicina, ou seja, lá qualquer outro curso, é a vida deles com Deus. É a responsabilidade, porque a nossa responsabilidade não é prover o sustento para dentro da nossa casa. Não, pastor, é sim, está na Bíblia. Não, aquilo lá foi consequência da maldição. O que eu preciso entender é que eu tenho um propósito. E quando eu coloco Deus em primeiro lugar, quando Ele se torna a coisa principal, quando eu entendo qual é o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Isso fala de uma dimensão aonde eu tenho que colocar toda a minha força, todo o meu entendimento para encontrar o Senhor. E quando eu tenho um filho ou uma filha, ou quando os nossos filhos, ou quando nós mesmos encontramos, nós podemos estar em qualquer lugar, porque nós saberemos qual é, ou quais são as escalas de valores, ou qual é a escala de valor. E a escala de valor não é dinheiro, a escala de valor não é prosperidade, a escala de valor é o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Nós desenvolvemos o entendimento por cultura, por omissão da geração passada, porque como já dizia, ou como diz a filosofia grega, nós somos produto do meio. Somos produto do meio, o meio nos gerou. É como se nós, seres humanos,
você assiste as Crônicas de Nárnia, que é fantástico, né? As Crônicas de Nárnia, para mim, é fantástico. Eu sempre dou uma chapada quando eu assisto as Crônicas de Nárnia. Mas eu não sei se os bichos falam, eu não posso dizer. Eu sei que no Éden, eu tenho bem dizer certeza, assim, para mim, que eles falavam. Mas se os bichos olhar para nós, do jeito que nós olhamos para os bichos, nós não entendemos como é que eles sobrevivem, os bichos devem olhar para nós e não entender como é que a gente vive. E eles devem achar que a gente é o tipo de espécie mais perigosa que existe. Afinal de contas, a gente mata a nossa própria espécie. Porque nós estamos em busca de uma sobrevivência. Escute, deixa eu te falar uma coisa. Sobrevivência é o estado mais medíocre que alguém pode viver. Você deveria notar isso. Sobrevivência é o estado vil, medíocre. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para viver. E Jesus não falou que ia te dar apenas vida. Eu te dou vida e vida com abundância. E eu não estou falando de prosperidade. Estou falando de uma vida plena. De uma vida que abunda. Pelo fato de nós não termos encontrado a pérola de maior valor, pelo fato de nós não termos entendimento de como é o reino de Deus, do que Deus tem sobre as nossas vidas, todo o nosso valor e toda a nossa vida cristã se resume ao meu bem-estar, à minha casa, à minha família. Vocês estão abertos aí em Juízes? Dá para a gente falar 5 horas sem ler a Bíblia, irmão, estando dentro da Bíblia, mas eu vou ler para não ficar tão ruim. Juízes capítulo 2, versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobrevinheram por muito tempo. Sobrevinheram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Versículo 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. 10. Foi também congregada, ou seja, sepultada aos seus pais, toda aquela geração. E outra geração, após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco as obras de Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Só até aí. Você sabe o que me impressiona nesse texto? É que morre Moisés, Josué assume e toda uma geração continua. Josué foi fiel ao seu chamamento, ao seu propósito. E ele ensina os caminhos. Quando você olha os livros anteriores, Josué, livro de Êxodo, você vai ver memoriais, altares, monumentos, o qual dizia, você está vendo esse monumento? O que é isso daqui, papai? Isso daqui foi o dia que o Senhor nos tirou. Isso daqui foi o dia que o Senhor fez isso. Sabe, que essas 12 pedras aqui, o que é isso? Isso daqui foi o dia que a gente passou pelo rio Jordão a seco. Deus fez isso. Eles se estabeleceram os memoriais. E agora, a Bíblia está dizendo que Josué morreu. Os anciãos daquela geração morreram. Todos aqueles morreram. E diz que se levantou uma geração que não conheceu, que não conhecia o Senhor. Eu fico sem entender. Porque toda a história deles estava voltada ao Senhor. Diferente da sua, da minha. Nós nascemos
uma cultura. Eles não, olha, nós éramos um povo que saiu, nós temos um problema. Eles tanto sabiam que nós temos hoje a Palestina e Israel no meio dessa situação. Eles sabem as histórias dele. Se você pegar Paulo, milhares de anos depois daqui, Paulo sabia que tribo que ele era. Para eles é muito importante. Nós estamos no meio de uma situação muito complexa agora, porque o presidente dos Estados Unidos decretou Jerusalém uma capital de Israel. Nós temos até um contexto bíblico aí, né? Mas o negócio é bem complicado. Pastor, o presidente é louco, sim, mas Deus usa os loucos. Amém? Deus usa os loucos. Então, Israel até hoje tem, quando você olha para a Palestina, para os árabes, vocês sabem que eles vieram de onde? De Ismael, não é isso? Os judeus vieram de onde? De Isaac. Agora se levanta uma geração aqui que não tem histórico, que não sabe o que foi, não sabe quem é Deus. Como assim? Que não sabe quem é Deus? Como é que vocês não sabem quem é Deus? Levanta uma geração que não conhecia o Senhor. Como é que se levanta uma geração que não conhece o Senhor? Só se levanta uma geração que não conhece o Senhor quando os pais não apresentaram o Senhor a ele. A responsabilidade, escute, chega uma hora na vida dos nossos filhos que eles decidem. Mas é importante que nós tenhamos estabelecido dentro de casa memoriais. É importante que dentro de casa eles olhem e lembrem. Porque a Bíblia não mente, amém? E a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E não é isso não se resume a trazer para a igreja. A gente tem que parar de terceirizar responsabilidade. Nós mandamos os nossos filhos para a escola, para receber educação. Eles não vão lá para ser educados, eles vão lá para ser alfabetizados. Você não traz eles para a igreja para eles conhecerem o Senhor. Eles devem conhecer o Senhor dentro de casa. Isso é responsabilidade dos pais. Agora se levanta uma geração que não conhece o Senhor. Quando os pais falham, queridos, ou seja, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, obviamente foi os pais que falharam. E eles foram buscar quem? Eles foram buscar o Senhor, porque todo ser humano está buscando algo. Escute isso. Todo ser humano está buscando algo, seja na macumba, na prostituição, nas drogas, no homossexualismo. Todo ser humano está tentando preencher o vazio que se iniciou lá no Éden. Todo ser humano. O que me assusta não é a busca do ser humano por esse vazio que foi perdido no Éden. O que me assusta é aqueles que reconheceram a obra do Calvário e dentro da igreja ainda não preencheram esse vazio. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja que não preencheram o vazio. Escute, a religião não tem poder de saciar a fome daqueles que perderam aquele que supria lá no Éden. A religião, ela não supre o vazio, ela não preenche o vazio. E o que acontece? Quando nós vivemos uma religião e não o cristianismo, mesmo dentro da igreja, nós conseguimos viver uma vida pecaminosa. Por quê? Porque como eu não me preenchi na igreja, eu estou dentro da igreja, mas eu quero algo a mais, porque eu estou sentindo vazio. E aí eu preciso tomar uma cachaçinha, porque eu estou me sentindo, eu ainda não estou pleno. Eu ainda preciso de uma mulher além da minha. Porque eu sinto que isso me faz bem. O que é isso? Isso é reflexo que a pessoa não encontrou o pão da vida. Jesus falou, eu sou o pão que sacia a fome. Quem tem fome deve comer dele. Eu sou a água que sacio a sede. Quem come dele, quem bebe dele, nunca mais tem vazios. Não é fome exterior, não é sede exterior, é interior. O ser humano, quando ele encontra o Senhor, olhe para mim, acabou. Os vazios acabaram. As buscas de preenchimentos, as buscas ilusórias acabam. Não confunda sonhos. O ser humano foi criado para sonhar. Sim, não confunda sonhos com vazios.
Sonho é algo que você deseja conquistar. Vazio é aquilo que você tenta preencher e nunca consegue. Sonho, eu tenho um sonho de comprar um carro. Ok, você trabalha para aquilo. Vazio é quando você compra o carro, achando que aquele carro ia preencher o vazio dentro de você. E ele não preenche. E eu vou te dizer, outra mulher não preenche, outro carro não preenche. Um PR, um DR, um AP, antes do nome também não preenche. Só ele preenche. Só Jesus preenche. Deixa eu te dizer, eu não sei a condição financeira de cada um aqui, mas dinheiro também não preenche. Você pode ter o tanto quanto for, não preenche. Só Cristo, que é o último Adão, pode preencher o vazio que o primeiro Adão deixou. Como eu disse, é um assunto muito vasto, muito. Nós somos uma geração que nasceu, se assim podemos dizer, debaixo de omissão, de tantas coisas. Se a igreja brasileira tivesse seguido os passos da igreja primitiva, não sei se estou certo no que eu vou falar, mas talvez Jesus já teria voltado. Mas o efeito cascata, ou seja, aquilo que uma geração deixa de fazer, ela afeta a outra geração. Aquilo que você não recebeu, você está lutando para se tornar. Quão difícil é para um pai ter que amar quando ele não recebeu amor. E a maior dificuldade, além dele não ter recebido amor, é que ele não desfrutou ainda do amor do Pai, Deus. Porque você pode não ter tido um pai biológico que te abraçou e te beijou. Mas o dia que você encontrar o Pai, você vai aprender o que é amor. Porque o amor do Pai é um escândalo. O que eu quero dizer com isso, tentando encurtar, é que por mais que nós não decidimos em casa, que família, porque você não escolhe família, né? Eu, se eu tivesse possibilidade, tinha escolhido outro. Estou falando dos meus pais. Você não escolhe aonde nascer. Aliás, nem sobrenome você escolhe, né? Você não escolhe. Você nasceu, quando você olha, que você deu por si, você está no meio daquele negócio ali. Alguém olhou para você e falou que isso aqui é seu pai. Você falou, prazer. Sua mãe. E você está ali no meio daquele angu, uns melhor, outros pior, e você cresce no meio de tudo aquilo, ou seja, sem entender muita coisa, sem saber valores, sem saber princípios. O que eu quero te dizer, queridos, é que nós não fomos chamados apenas para dar comida. Nós não fomos chamados apenas para cuidar bem dos nossos filhos. Nós fomos chamados para estabelecer memoriais. Nós fomos chamados para estabelecer Cristo dentro da nossa casa. Porque daqui a pouco nós vamos embora. Se Jesus não voltar, porque se ele voltar, iremos nós e os nossos filhos, creio eu, amém? Mas se ele não voltar, daqui a pouco eu vou, você vai. Como os nossos filhos vão ficar? Graças, já vi algum pai falando, meus filhos estão bem encaminhados na vida, pastor. Já conversei com um monte de pai assim, está bem casado, tem sua casa, tem seu carro, estão bem encaminhados na vida. Não é isso que encaminha uma pessoa. O que caminha uma pessoa é quando ela tem um encontro com Jesus. É quando ela tem uma experiência com o Senhor. Quando nós olhamos alguém falando assim, é como se um pai que mandou um filho de 18, 19, 20 anos para a África, vamos pôr um país muçulmano, talvez ele não volte mais, esse filho não está bem encaminhado. Porque o nosso está bem encaminhado tem a ver com as coisas materiais. E a Bíblia diz que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós estamos satisfeitos de dizer, olha filho, nunca pegue nada de ninguém. Alguém já ouviu isso do pai? Nunca pegue nada de ninguém. Seja pobre, mas seja honesto. São valores muito bons. Parece que isso é tudo na nossa vida, e isso não é tudo. Quando o pai deveria dizer, filho, não importa o que aconteça, ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não importa onde você esteja, o que você passe. Se você passar pelo fogo, você não vai te queimar.
Quando passar pelas águas, ela não vai te afogar, mas nunca abandone o Senhor. Ele é o mais importante na nossa vida. Não importa, ainda que Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Mas preste atenção, se acontecer alguma coisa, meu filho, fique firme, Ele te ama. Por mais que você passe por coisas que você não entenda, confie no amor de Deus. Parece que os valores éticos e morais são suficientes. E nós estamos felizes com isso. Não! Nós devemos estar felizes quando nós olhamos para os nossos filhos e ver que eles se encontraram com o Senhor. Porque se eles se encontraram com o Senhor, os valores éticos e morais são automáticos na vida dele. Eu não quero sobreviver, irmãos. Eu não quero sobrevivência. Eu quero um propósito. Eu quero poder tocar uma geração. Isso não tem a ver com o ministério. Você está falando de que o senhor é pastor? Não. Eu estou falando de homens que encontram o Senhor. Jovens que vão estabelecer famílias por causa do Senhor. Por causa de um propósito e não por causa de um desejo, por causa do sexo. Ou por causa de uma beleza. O propósito nos proporciona prosperidade. O propósito nos proporciona prazer. Nos proporciona alegria. Mas o propósito, o foco do propósito não é esse. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Você sabe que tem pessoas, que tem pastores, líderes, que fizeram do ministério um meio para ficar rico. Fizeram do ministério um meio para ganhar dinheiro. Mas isso não é o ministério. Aliás, meu irmão, eu tenho entendido que o ministério, ele só começa de fato quando nós encontramos Jesus. Não, eu não estou falando do dia que você entregou sua vida a Ele. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um encontro, depois que você aceitou Ele, nasceu de novo, mas na sua vida devocional, no seu relacionamento, você se encontrou com Ele. E nunca mais a sua vida foi a mesma. É errado, pastor, ter dinheiro? Não, Abraão foi o homem mais rico da sua época. Não é errado. O errado é quando você ama mais o dinheiro do que a Deus. É errado, pastor, ser um cara estudado, ter 3 faculdades, falar 5 idiomas, não. O errado é quando você confia mais nisso do que em Deus. É errado encaminhar os filhos, não. É errado quando você confia que o seu encaminhamento é maior do que o propósito. A questão é que nós estamos vendo o que nossos filhos vão fazer para a sua vida ser bem sucedida, mas nós não estamos perguntando se eles perguntaram para Deus, se eles já descobriram em Deus qual é o chamado para a vida deles. A Bíblia diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. A Bíblia diz em Provérbios que o cavalo se prepara para o dia da corrida, da batalha, coisa assim, mas a vitória vem do Senhor. Eu não sou contra a preparação. O problema é quando nós tiramos a nossa confiança e achamos que Deus é secundário. Sabe, tem algumas frases que são mais ateístas do que qualquer ateu poderia dizer. As coisas não caem do céu. Já viu algum crente dizendo isso? Pois é, esse é um crente ateu. Mas pastor, cai do céu? Não cai, até porque se cair, chega aqui tudo bagaçado. Mas Jesus falou, ninguém pode receber coisa alguma se o Pai não conceder. Nós separamos, sabe, queridos, nós temos um monte de crentes ateus, ativos, que crê num Deus passivo. E aí, quando a gente, além de falar essas besteiras, a gente inventa outras, né? A Bíblia diz, faça a tua parte que eu te ajudarei. Né? E alguns são mais românticos. A Bíblia diz que aquele que madruga, Deus ajuda. Assim, são mais poéticos. Não é isso, cara. Nós não entendemos isso. Eu
tenho que entender que antes de eu nascer, Deus tem uma história acerca da minha vida. Que nele vivemos, nos movemos e existimos. Preciso entender, queridos, que o meu filho, eu posso conduzir. Minha filha está indo para a faculdade agora, ano que vem. Mas eu já mostrei para ela. E eu tenho dito para ela o que é mais importante. E aliás, poucas vezes eu disse, mas todos os dias ela viu. Comparado ao tanto que ela viu, com o tanto que ela ouviu, eu posso resumir dessa forma. Poucas vezes ela ouviu, mas todos os dias ela viu. O que é mais importante, o que é mais precioso? Às vezes nós achamos que está com a barriga cheia, é tudo, quando a nossa alma está faminta. Quando nós temos fome pelo Senhor, e a comida, a picanha, a lasanha, seja lá a comida que você mais gosta, não pode preencher essa fome. Hebreus capítulo 11, versículo 39 e 40, os dois últimos versículos de Hebreus 11. Acharam? Ora, todos estes, quando fala todos estes, está falando sobre Gideão, Jefté, Davi, Samuel, etc, 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 ok? Ora, todos esses que obtiveram bom testemunhos por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Presta atenção. Todos esses que obtiveram o testemunho por sua fé, a Bíblia está dizendo que eles não tiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles não viveram a plenitude da promessa. Olha o que aqui diz o 40. Por haver Deus provido coisas superiores, diga, ao meu respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles não conseguiram ver. Mas sabe de uma coisa, queridos? Eles não conseguiram ver, mas sabe como é que eles morreram? Apontando o caminho. Abraão, a Bíblia diz que Abraão viu o Senhor, ele se alegrou naquele dia. Mas eles não viram a concretização da sua fé, de tudo aquilo. Porque o Senhor tinha guardado coisas maiores para nós, para esse tempo. Mas eles morreram com o nariz apontado, mostrando o caminho. Diferente do que nós lemos em Juízes. Pastor, eu acho que eu não vou conseguir fazer tudo isso. Eu acho que antes disso eu morro, ok? Mas morra com o nariz apontado, mostrando para a tua família qual é o caminho. Eu posso não chegar até o final, eu posso não viver todas as coisas, eu posso não viver um avivamento, ainda que eu sonhe com isso, mas eu quero morrer, deixar o nariz apontado para a igreja, para a minha casa, qual é o caminho do avivamento. Não quero simplesmente viver para ter um bom salário, para ter um bom carro. Eu não sou contra nada disso. O que eu estou dizendo é que isso não preenche, que isso é um estado medíocre de sobrevivência. Nós temos deixado, ou as pessoas têm deixado filhos prósperos, mas pobres, miseráveis. Uma das donas das redes, eu não posso citar nome porque nós estamos transmitindo, as donas de lojas riquíssimas do país, que moram em Alphaville, filho dela está na Cracolândia. Você está entendendo isso? Ele está na Cracolândia porque ele gosta da pobreza de lá, que ele é bom para alguém, gosta do cheiro que tem lá. Não, ele está procurando algo que todo o dinheiro da mãe dele não preenche. Nós, eu e você, e vocês que vão começar famílias, somos responsáveis por trazer memoriais, por cavar poços dentro da nossa casa. Não tem nada de errado você dizer, meu filho está bem empregado, minha filha está bem empregada, está ganhando bem, não tem nada de errado. O errado é quando toda a nossa confiança está nas coisas materiais, e quando nós não entendemos que os nossos filhos precisam ter uma experiência com o Senhor. Não é simplesmente levá-los para a igreja, não é se escute, queridos, as nossas esposas precisam ter experiência com o Senhor. Nós precisamos entender isso. A Bíblia diz que Adão não foi enganado, quem foi enganado?
Mas nós temos sido omissos dentro de casa. Eu estou generalizando, nós temos sido omissos em trazer o Senhor dentro de casa como sacerdote que nós deveríamos ser. Nós temos uma alegria, um prazer exuberante numa partida de futebol, mas não temos o mesmo prazer na presença do Senhor. Nós perdemos a voz gritando por um time, mas a gente não perde a voz adorando o Senhor. O senhor é contra o futebol? Não, não sou contra não. Eu sou contra quando eu dou mais para o mundo ou para qualquer outra coisa do que para Deus. Eu não sou contra você ir no estádio. Há muito tempo que eu não vou, mas eu não sou contra não. Mas escute, queridos. Davi disse, eu não vou dar nada para Deus que não me custe algo. Eu quero assistir futebol, eu quero me alegrar, mas eu quero ser louco por Jesus. Eu não tenho nada de errado, meu filho, eu sou filho, eu não tenho filho, tenho filha. Para minha tristeza, ela é corintiana. A Bíblia diz que o inimigo do homem é da sua própria casa. Eu não sou contra você levar o seu filho e vestir uma camisa com ele, não. Eu não sou contra você, porque você está sendo uma referência para ele de time, cara. Eu não sou contra isso, não. É normal o filho querer ser igual o pai. A questão é que o filho quer ser no futebol, mas não quer ser. Como cristão, não tenho fervor, não tenho. Vamos para o estádio, filho, vamos lá, brinca, pula, tira foto e tal. Mas deixa ele entender, meu pai me traz para isso. Mas meu pai é louco por Jesus. Meu pai ama mais o Senhor do que qualquer outra coisa. Deixa eu entender uma coisa. Meu pai ama o futebol, mas ele não perde um culto por causa do futebol. É esses fundamentos que eu estou mostrando, eu estou dizendo para eles, porque quando eles me veem fazendo, ele está dizendo, ó a baliza aqui, ó o balizador, né? Olha a referência que eu tenho daqui. Você está entendendo? Olha a minha referência que eu tenho aqui. Não é pecado você se divertir. Você sabe o que é pecado? O pecado é quando eu troco Deus por qualquer coisa. Porque o problema é que ele não é só pecado para mim, é que eu estou estabelecendo um princípio dentro de casa. O problema é quando os palavrões da igreja não saem palavrão, mas pelo menos eu não ouço aqui dentro. Se falam é baixinho. O problema é os palavrões dentro de casa que os filhos veem. Nós precisamos de referência, de modelo. Era isso que eu ia pregar nessa noite, referência e modelo. Mas não deu certo para dar certo. É isso que nós precisamos entender. Se alguém perguntasse para o seu filho, pastor, eu não tenho filho, vamos supor que você tenha. Se alguém perguntasse para o seu filho, o que o seu pai mais gosta de fazer? O que você acha que ele diria? O maior amor do seu pai, a maior loucura que você já viu o seu pai fazendo. E o filho dizer para o professor, eu vi meu pai jejuando 40 dias. Como assim, menino? Meu pai jejuou 40 dias, professor. Será que algum dos nossos filhos já falou essa loucura? Porque isso é loucura. Eu não quero só criar minha filha. Eu não quero só que ela tenha o que comer, que ela seja bem sucedida. Eu quero que ela seja apaixonada pelo Senhor. Eu não teria problema nenhum se ela tivesse um chamado para a África, para a Índia, e ela morresse nas missões. Pelo menos ela morreu cumprindo o propósito. Porque quem morre cumprindo o propósito não morre e termina. Na verdade, quem morreu ou quem está morrendo é porque não descobriu o propósito. Eu quero não só ser uma referência na minha casa, eu quero ser uma referência aqui de paixão, de amor por Deus. Se um dia vocês forem no meu velório, vocês poderem dizer, esse cara ele era chato, muita coisa, esse cara era chapado por Deus. Não importa se conheça o meu nome. Não importa se conheça um livro que eu vou escrever. O que importa é que ele saiba que eu era apaixonado por Jesus e o meu amor
está contaminando a vida deles. Gente, eu estou lendo um livro. E o cara morreu em 1911. Pra você ter uma ideia. Ou seja, faz 100 anos. Você acha que 100 anos atrás, vai? Esse cara um dia escreveu um livro pensando em mim? Você acha que esse cara um dia pensou, um dia vai ter um cara chamado Ricardo, e ele vai ler esse livro, não é no livro não, ele vai ler no iPad dele. Não sabia nem o que é iPad. Mas eu estou lendo, cara. E eu sinto saudade do cara. Esse cara morreu, mas ele deixou o nariz apontado. E quando eu leio, ou quando eu estou lendo, eu falo, esse cara me mostrou o caminho. É disso que eu estou falando, cara. É disso que eu estou falando. Primeiro, se você tem um vazio dentro de você, é porque você não encontrou essa pérola de maior valor. Eu não estou falando de uma religião. Não. O que eu estou falando é de uma plenitude, de uma alegria que toma o nosso ser. O que eu estou falando, queridos, é que mesmo não tendo tudo o que queria, mas ser grato com tudo que tem. Pastor, assim, perrengue que eu passo, não terminar minha casa ainda, mas eu estou na minha casa, pastor, eu agradeço. Sabe, pastor, eu não tenho o carro que eu queria, mas eu tenho um carro. Sabe, eu não tenho tudo que eu queria, mas sou grato pelo que eu tenho. Isso tem, você está entendendo? Valorizar isso. A questão não é só você, irmãos. A questão não é só eu. A questão é quem vem depois de nós. A questão é quem vai assumir o microfone. A questão é quem vai assumir. Alguns anos atrás eu estava fazendo uma caminhada com o filho de um empresário no Paraná. Eu disse para ele, se seu pai morrer, lá no Paraná, em Rolândia. Eu falei para ele, se o seu pai morrer, como é que você vai tocar isso daqui? Não sei se 2, 3 anos depois o pai dele morreu. E a empresa fechou. Porque uma coisa é dar bens, outra coisa é deixar legados. Quem tem dinheiro, deixa herança. Quem tem propósito, deixa legado. É mal, pastor, deixar herança? Não. O que é mal é deixar herança sem legado. A palavra legado significa missão especial, algo especial. Nós precisamos entender que nós temos um legado. Não é errado deixar herança, mas precisamos deixar um legado. As pessoas, os nossos filhos precisam ver isso em nós. As pessoas que se aproximarem de nós, elas precisam de alguma forma ser tocadas por algo diferente. Eu não quero ser omisso na minha geração. Eu não quero ser omisso por onde eu passar. Eu não estou dizendo isso para você como se eu já vivesse tudo isso. Eu estou falando que essa é a minha guerra, não ser omisso na minha geração. Eu não estou falando de fama. Eu não estou falando de ser conhecido. Eu não estou falando de riqueza. Eu estou falando de estar encharcado com a glória de Deus. Talvez você diga, eu não fui chamado para ser pastor de uma igreja. Mas você foi chamado para ser pastor na sua casa. Você foi chamado para liderar a sua casa. Para conduzir o teu povo, tua família do Egito, que é o mundo, para Canaã, que é Cristo. Nós somos chamados para dizer, como Josué disse, vocês decidem o que vocês querem fazer, mas eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Esse é o meu legado. O meu legado, quando você olha para a maioria dos heróis da fé, escute o que eu vou te falar. John Wesley, um dos que eu admiro muito. Tantos outros, Jonathan Edwards, eles foram criados. E a maioria deles tinha um culto dentro de casa. Alguns deles tinham discipulado naquela época. Eu não me lembro qual deles, mas tinha, se eu não me engano era o Wesley. Eles tinham 8 irmãos, sei lá quantos irmãos tinham, mas cada dia estava com um, a mãe dele estava com um. Sabe o que é isso? A mãe de John Wesley nunca chegou no padrão que ele chegou. Mas foi ela que mostrou o caminho. Isso que eu estou falando. Que a próxima geração possa ir mais longe do que nós. Que o nosso coração possa queimar por Jesus. Tá? Chega de religião, cara.
Chega de frequentar a igreja como se fosse uma missa, cara. É tempo de nós nos apaixonarmos pelo Senhor. Isso não tem a ver de você se apaixonar. O pastor quer que eu me apaixone, não tem nada a ver comigo. Eu estou falando de você se encontrar com Deus, para que toda a sua vida mude, para que toda a nossa vida mude, para que os nossos valores se estabeleçam nas escalas corretas. Que a nossa alegria de ter a presença de Deus dentro de casa seja maior do que colocar a melhor comida sobre a mesa, ainda que isso não é errado. Que o mundo, que essa geração possa olhar para você, para mim, para nós e ver que nós não vamos ser ouvidos, que nós não vamos abrir mão. Escute, deixa eu falar, eu não ia falar, mas deixa eu falar. Eu não sou tão tentado no mundo quanto eu sou tentado no ministério. Você está falando de mulher, pastor? Não, não estou falando de mulher, não. Mulher a gente é tentado no mundo. Mas eu tenho entendido que fama, sucesso, a gente é tentado no ministério. Eu não sou tentado aqui não, irmão. Porque vocês é que puxam, que estoura a minha bexiga toda vez que eu chego com a cabeça de sucesso. Quando eu chego aqui, ele passa, nem me cumprimenta. Tipo assim, você está achando que você é quem, velho? É assim, cara, isso é bom. É ruim, mas é bom. Tem dia que é ruim, tem dia que é bom. Mas hoje a gente é tentado a viver isso. Eu passo tentações, volto a falar, não estou falando de mulheres, estou falando de fama, de tantas outras coisas. Tem gente que diz para mim, você está perdendo, você está perdendo, cara, você podia lançar um livro, você podia fazer aquilo, você ia ganhar um dinheiro com isso. Quem falou que eu quero dinheiro, cara? Você está escrevendo um livro, tô. Como? A lápis. Como é que escreve livro a lápis? A gente está pagando direto. E aí não termina o livro nunca. Porque você escreve uma revelação, e depois você vê que ela mudou, ela ampliou, você vai lá e apaga, escreve de novo. Aí você acha que dá pronto, escreve de novo. É isso, cara. Quem falou que eu estou atrás de dinheiro? Quem falou que eu estou atrás de fama? Tudo que eu quero é ver um cara chapado por Deus, que ele possa amar a Deus, que a esposa dele seja infectada pelo amor que está na vida dele, que os filhos dele possam amar o Senhor. Quando perguntaram para Suzana Wesley, se eu não me engano, a irmã de John Wesley, não lembro o nome dela, será esse, o que a sua mãe te ensinou que você faz? Ela disse, nada. Como assim? Você não faz nada do que a sua mãe ensinou? Ela falou, não. A gente só faz o que ela fazia. Ela orava 3 vezes por dia. E a gente ora 3 vezes por dia. Você pode ensinar falando, irmãos, mas funciona mais vivendo. Esses dias eu falei para o Leonel, eu descobri que João Batista tinha os discípulos dele, não tinha? Ele ensinava 2 coisas para os discípulos dele. Eu nunca tinha descoberto isso, galera. 2 coisas, está na Bíblia. Uma vez chegaram para Jesus e falou assim, os discípulos chegou e falou, ensina a gente a orar, como João Batista ensinou. Então João Batista ensinava os caras a fazer o quê? Orar. Outra vez chegou uma turma para Jesus e falou, por que os discípulos de João Batista jejuam e o seu não? Porque o noivo está presente, não pode. João Batista ensinava 2 coisas para os discípulos dele. Orar e jejuar. Eram as 2 mensagens de João no discipulado. Você imagina, irmão, o discipulado, todo o tempo, cara, vai falar sobre o que? O jejum, oração, jejum. Eu não sei de mais nada que o João Batista ensinou para os caras. Eu sei que em público, eu sei que ele pregava arrependimento, mas para os discípulos ele pregava jejum e oração. A mensagem dele em público também não era um cara de muitos temas não, irmão. Era um cara assim bem centrado. A mensagem dele era arrependimento, irmão. E sempre vai sair uma raça de víbora no meio, alguma coisa assim. Mas para os discípulos eram 2 coisas, jejum e oração. E os discípulos, gafanhoto para o Silvestre, uma vez por mês quando tinha a macro, né? Era hoje vai ter um banquete, como é que tem? Gafanhoto e meu Silvestre. Boa, cara. A única coisa que os discípulos pediram para Jesus nos ensina a orar. Eu não sou responsável se você ora ou não. Eu só sou responsável por te ensinar a orar. Eu não sou responsável por cuidar da sua casa. Eu só sou responsável por dar princípios sobre família. Eu não sou responsável pela sua fome. Eu só sou responsável pela comida. A
fome é sua. Então, você lembra quando José estava aqui? Tem que forçar o filho a comer, faz aviãozinho, vira a mão, pagar todo aquele mico. Eu não sei quantos anos você tem de vida, da mesma forma que eu não sei quantos anos eu tenho. Mas eu não quero ser omisso na minha geração. Eu não quero ser omisso na minha casa. Eu não quero ser omisso na minha igreja. Eu não quero que a próxima geração se levante sem conhecer o Deus. Eu não quero que os meus filhos se levantem e dizem quem era o Deus do meu pai. Deus tem que ser real dentro da nossa casa. Os milagres, os testemunhos dentro de casa, filho, senta aqui. Deus proveu isso para nós. Deus fez isso para nós. Filho, nós vamos viajar, passar uns dias de férias. Senta aqui, o Papai do céu nos deu condições para isso. E nós estamos indo viajar porque o Senhor nos concedeu esse milagre. Papai comprou um carro, foi. Papai do céu deu um carro novo para nós. Vamos orar e agradecer a Deus. Aponte o caminho. Mostre a rota. Se você não vai ganhar o mundo, que você ganhe a sua casa. Se você não vai inflamar o mundo, que você inflame a sua casa. Mas não inflame impondo, inflame estando incendiado. Tire o seu tempo, leia a Bíblia. Deixa eles ver que você está lendo. Você não está fazendo por causa dele, mas deixa eles ver que você está lendo. Deixa eles ver você orando. É isso. Não é simplesmente conversa, é vida, é realidade. Pare de exigir mudança dos outros na sua casa e decida buscar em Deus a mudança para que eles sejam abençoados através da sua mudança. Não ore para que a sua mulher mude, não ore para que seus filhos mudem, ore para que Deus mude você, para servir a sua mulher, para que ela veja Cristo em você, mesmo que ela ainda não mudou. Pense da seguinte forma: Deus não criou uma mulher boa para mim, Deus me criou para ser bom para minha mulher. Porque Cristo não foi criado para que você e eu fosse bom para Ele. Cristo morreu para que Ele fosse bom para nós. E Ele sendo bom para nós, não foi bom para Ele. Ele sendo bom para nós, não foi bom para Ele. Às vezes, ser bom para casa é não ser bom para nós. Mas nós somos tipologia de Cristo. Eu já vou encerrar. Não seja omisso. O responsável pela sua casa é você. Eu costumo falar, eu já disse diversas vezes, quem errou primeiro foi Eva. Mas quando Deus chega no jardim, Ele não vai falar com ela. Ele vai falar com Adão. É como se Deus estivesse dizendo, a culpa é dela, mas a responsabilidade é sua. Por outro lado, eu entendo que é isso, porque quando nós não encontramos Jesus de uma forma real, eu não estou falando de Jesus que está na cruz, mas do Jesus que ressuscitou, que está vivo, está presente no nosso meio. Quando nós não encontramos Jesus, nós não temos o que apresentar para as pessoas. Nós não temos como apresentar dentro de casa um Jesus que nós mesmos não conhecemos. Nós não temos como tocar fogo no lugar se nós não estamos incendiados. Nós não temos como apresentar alguém que nós mesmos não conhecemos. Que eu e você, que nós possamos conhecer o Senhor. Que nós possamos amá-lo acima de todas as coisas. A mudança dentro de casa não é com imposição. Não. Deixa mudar a sua vida, que as outras coisas vão ser mudadas. A responsabilidade é individual, sim. Mas eu vejo em toda a Bíblia que o papel do homem é muito mais pesado, se assim podemos dizer, do que o da mulher. Alex, por favor.
coração. Meu coração queima pela presença do Senhor. Há uma paixão por ver uma geração tocada. Meu coração queima para ver uma geração despertada e buscar a presença do Senhor. Feche teus olhos. Eu queria que você, com os teus olhos fechados, por um instante esquecesse de quem está à sua volta. Seja sincero com Deus e com você mesmo. Você teve já uma experiência com o Senhor de verdade? Você poderia responder para você mesmo, não para mim, você poderia responder para você mesmo: eu conheço Jesus, eu sei quem Ele é. Responda para você mesmo. Ou tudo que eu tenho na minha vida é uma religião. Tudo que eu tenho na minha vida é uma religião, eu ainda não encontrei. Se você chegar a essa conclusão que você não encontrou, diga para Ele: Senhor, eu estou aqui, eu quero te encontrar. Eu quero te encontrar. Eu quero viver algo que eu nunca vivi. Eu não estou falando de fama, eu não estou falando de ser conhecido. Eu só estou falando, Senhor, de te encontrar a pérola de grande valor, a pérola de maior valor. Senhor, quantos homens e quantos jovens nós temos aqui? Toca-nos. Chega de sermos omissos. Chega de termos uma visão de fora para dentro. Nós queremos ter uma visão de dentro para fora. Senhor, toca nos nossos corações. Nós queremos te conhecer de fato e de verdade. Nós não queremos mais uma religião. Nós queremos entender o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Eu quero entender esse mandamento, Senhor. Eu quero que o Senhor esteja acima de todas as coisas. Eu quero que o Senhor esteja acima de todas as coisas na minha vida. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Vamos lá. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diga para Ele: Senhor, me toque como o Senhor nunca me tocou. Eu quero te conhecer de uma forma igual eu nunca conheci. Eu não quero uma religião. Eu quero ser tocado por Ti. Eu quero viver algo que eu nunca vivi, Senhor. Eu quero viver numa dimensão que eu nunca vivi. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor, muda a minha vida. Gera em mim fome.
Gera em mim paixão, gera em mim desespero pela tua presença, Senhor. Eu reconheço que até hoje nada preencheu, nada supriu. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. diga isso pra ele: eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Por favor, se você estiver sentado, se coloque de pé, por favor. Se estiver ajoelhado, quiser ficar ajoelhado, pode ficar. Os seus olhos fechados. Faça uma oração, talvez como você nunca tenha feito. Diga para ele: Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero viver algo que eu nunca vivi, Senhor. Eu tenho guerras na minha vida, eu tenho vazios no meu interior que nunca preencheu, nunca foram preenchidos. Senhor, eu não quero mais viver com esses vazios. Senhor, eu não quero apenas colocar comida na minha casa. Eu quero manifestar Jesus dentro de casa. Eu quero que a minha família veja o Senhor na minha vida. Senhor, incendeia esses homens, esses jovens. Senhor, muda essa história, Senhor. Muda, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diga: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Pega suas mãos e declare: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero te conhecer, Jesus.
quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer E ser achado nele. E Jesus. ser achado nele. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Olhe para mim. Sabe o que é que nós temos que fazer? Primeiro, nós precisamos estar incendiados. Sabe o que eu tenho aprendido? Problemas que às vezes eu vejo na igreja, que não vai edificar nem a minha esposa, ela que é pastora junto comigo. Coisas que não tem nada a ver, eu não passo para ela. Às vezes, querido, nós estamos passando algo para uma pessoa que só vai inflamar. Não passe, não vai edificar em nada. Então assim, primeiro, mantenha a sua vida em Deus dentro de casa. Segundo, mostre o compromisso que você tem com a igreja onde você congrega, porque você precisa congregar em algum lugar. Amanhã é domingo, nós temos um culto 6h30. Meu amor, se arrume, filho, vamos se arrumar que nós vamos para a igreja. Mas não é só vir para a igreja, é ter uma vida dentro de casa, primariamente. Eu tenho uma vida com Deus dentro de casa, eu tenho um compromisso com a igreja onde eu congrego. São os valores, os princípios que nós temos que ter. Queridos, não tem como. Edifique altares dentro da sua casa, memoriais, cave poços na sua casa. Se eu não me engano, Isaac não cavou nenhum poço, ele só desentulhou. Quem cavou os poços foi o pai dele. Nós precisamos cavar poços para que os nossos filhos, sejam eles biológicos, sejam ministeriais, eles possam ter da onde beber. Em nome de Jesus. Eu não vivo por uma igreja. Você quer ver essa igreja crescer? Sim, mas eu não vivo por uma igreja, eu vivo por uma geração. Para mim tanto faz pregar para 1000 pessoas e pregar para um pouco de gente. Para mim é indiferente, meu irmão. Porque se um foi tocado no meio de 1000, e se um foi tocado aqui, valeu do mesmo jeito. Que o Espírito Santo nos conduza, nos direcione, e nós possamos viver uma vida apaixonada pelo Senhor, uma vida intensa. Escute, você não é mais homem do que Jesus. Então aprenda a chorar, porque o homem que é homem chora, porque Jesus chorou. Em nome de Jesus Cristo, queridos, eu declaro que a nossa casa será avivada. Eu declaro que os nossos filhos serão apaixonados pelo Senhor, que a nossa família será uma referência para os vizinhos. Em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor, nós te agradecemos. Claro, teve quinta, sexta e hoje. Na quinta-feira nós tivemos o capitão, nós tivemos o pastor Douglas, ontem o pastor Leonel ministrou, nós tivemos um agente da saúde que esteve aqui ontem, eu não pude estar. Então assim, a nossa ideia não era só manifestar unção e mover, mas ter um entendimento de princípios de omissão, ou das causas, daquilo que a omissão causa nas nossas vidas. Então eu creio que foi dias assim, abençoador para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos nesse momento ofertar. Você que vai trazer uma oferta diante do Senhor. Você que talvez queira dizimar hoje. Por favor, o Carlos vai colocar o gasofilácio. Amém. Em nome de Jesus. Seja livre para você fazer isso. Mas se for fazer, faça com amor no seu coração, com alegria, com prazer. Senhor, obrigado pela tua palavra, pela tua verdade. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está neste lugar. Se alguém entrou aqui enfermo, eu ordeno que seja curado pelo poder de Jesus Cristo.
caroço desapareça, milagre se manifeste. Doença, você é ilegal. Pessoas que estão assistindo pela internet, seja tocado e curado pelo poder de Jesus Cristo. Que a tristeza saia e que a alegria venha em nome de Jesus Cristo. Saia do seu lugar se você vai fazer isso.